Olá, sejam bem-vindos ao Economia para Todos. Eu sou a Sara Souza e tenho comigo os professores Paulo Mota e Jorge Bateira. Muito obrigada por terem vindo. Desde a crise de 2008, temos vindo a assistir ao aumento especial da flexibilidade do mercado de trabalho e da legislação laboral. Mas o que é que estas reformas têm provocado na economia do nosso país? Professor Paulo Mota, acha que tem sido positivo para a nossa economia todas estas reformas no mercado de trabalho? Bom, o tema da flexibilidade do mercado de trabalho é um tema atual e certamente importante, está na ordem do dia. Há uma certa direita que gosta sempre de levar mais longe esta questão da flexibilidade, já os partidos mais à esquerda resistem sempre às reformas da legislação laboral. E por isso o que podemos dizer sobre isto é recorrer à teoria económica e à evidência empírica relativamente a estas matérias para podermos ter uma informação mais atualizada e uma informação mais fidedigna sobre o que é necessário fazer. E o que é que mostra a evidência? A evidência mostra que, primeiro, não há uma correlação entre a taxa de crescimento económico e os índices publicados pelas instituições de referência relativamente à rigidez da legislação laboral. Portanto, se colocarmos num gráfico, num eixo, a taxa de crescimento económico e no outro eixo um índice da rigidez da legislação laboral, não vamos encontrar correlação. O que significa que há países que têm taxas de crescimento económico elevadas com legislação laboral mais rígida e há outros que têm taxas de crescimento económico igualmente elevadas com legislação do mercado de trabalho mais flexível. O mesmo acontece relativamente à taxa de desemprego. Não há evidência de existência de uma correlação, nem tão pouco causalidade entre a rigidez da legislação laboral e a taxa de desemprego. Isto porquê? Porque durante uma recessão, se a legislação for muito rígida, as empresas não vão despedir imediatamente, vão manter os trabalhadores. Claro que depois, na fase de recuperação, com medo de depois não os poderem despedir, também a contratação também não vai ser muito forte. Portanto, uma certa rigidez da legislação laboral, digamos assim, cristaliza o emprego e pode até ser um pouco prejudicial à mudança e à adaptação, mas a verdade é que não se relaciona de forma evidente com a taxa de desemprego. Porque as empresas podem, lá está, não contratar na fase da expansão, e isso é o problema, mas depois também não despedem com facilidade na fase de recessão. Este é um primeiro aspecto. Portanto, quem quer relacionar a legislação do trabalho, a legislação laboral com as taxas de desemprego e com a taxa de crescimento económico vai encontrar a ausência de relação. Claro que num mundo globalizado e competitivo é importante que as empresas possam se adaptar à mudança e naturalmente uma rigidez excessiva é negativa e a legislação laboral tem que acompanhar essa mudança e tem que ser adequada. Mas não devemos exagerar os benefícios dessa flexibilização. Por outro lado, o que acontece em Portugal, o que tem acontecido em Portugal desde 2008 é que os índices de proteção, os índices que captam a legislação de proteção ao emprego têm demonstrado uma tendência crescente de aumento da flexibilidade do mercado de trabalho. Pois, até porque o FMI, a Troika, a própria OCDE têm recomendado diminuirmos esta rigidez. Exatamente. E eu trouxe até aqui um gráfico que mostra que há uma tendência ligeira de aumento ou de redução da rigidez na legislação laboral a partir de 2008. E essa tendência de redução da rigidez acentuou-se a partir de 2011 e, portanto, a partir da intervenção da Troika. O que significa que há uma tendência em Portugal para uma diminuição da rigidez e esta tendência coloca neste momento Portugal num patamar de um país que não tem uma legislação assim tão rígida já no contexto dos países desenvolvidos da zona euro. Por exemplo, Portugal tem um índice
rigidez da legislação de proteção ao emprego, estamos a falar dos despedimentos individuais e coletivos, que neste momento é inferior à Holanda, à Itália, à Alemanha e à França, e inclusive em relação ao Luxemburgo. Portanto, se formos ver os países mais ricos da zona euro, a rigidez da legislação laboral em Portugal neste momento é menor. E mostro este gráfico. Este gráfico coloca Portugal nesta posição, aqui é a barra a vermelho, e como se vê, uma rigidez do mercado laboral mais ou menos em linha com a média e inferior à rigidez demonstrada pelo mercado de trabalho da Holanda, da Itália, da Alemanha, da França e do Luxemburgo. Claro que a legislação laboral em Portugal é mais rígida do que outros países menos desenvolvidos da zona euro, nomeadamente os países do Bloco de Leste. Mas o que nos interessa aqui é compararmos-nos com os países desenvolvidos. Pois. E, portanto, por aqui não é também evidente que a legislação laboral seja um entrave ao nosso desenvolvimento tal como ela está neste momento. Professor Jorge Bateira, parecia-lhe inevitável, com a vinda da Troika, com esta crise, que agora estamos a conseguir sair dela, a rigidez começar a diminuir e os governos que tivemos, PSD... Eu percebo, a Troika tem uma escolha, uma opção política ou ideológica, muito mais até do que fundamentação rigorosa em teoria económica, são sobretudo escolhas de natureza ideológica que comandaram as recomendações da Troika e que são prescritas regularmente por alguns economistas muito alinhados com esse tipo de opções. Mas é bom perceber, primeiro, que a Troika não é para repetir. Segundo, é preciso perceber que muita da fundamentação que é invocada para prescrever esse tipo de abolição da proteção do mercado de trabalho é uma fundamentação muito frágil, como aliás o Paulo já referiu, com base em estatísticas. Há estudos econométricos que eles invocam também como comprovando correlações, mas é bom que a gente tenha presente que quando nos apresentam correlações não significa que sejam relações de causalidade. Estas questões do desemprego, do crescimento económico, são multifatoriais e, portanto, é preciso ter um distanciamento crítico relativamente ao uso dos números, aos modelos econométricos usados, para perceber como é que se escolheram os dados, que tipo de tratamento foi dado às variáveis e aos parâmetros, porque há diferentes tipos de estudos e diferentes conclusões. Há um autor que fez um estudo para a Confederação dos Sindicatos da Grã-Bretanha, um estudo exaustivo, aquilo que chamam meta-estudo, porque foi ver os estudos existentes sobre a matéria e teve um olhar crítico sobre todos esses estudos econométricos. E o título que ele deu ao estudo foi Flexíveis com a Verdade? Porquê? Porque realmente os estudos não só põe em causa a fundamentação de muito desse discurso, como noutras variáveis, pelo menos deixa uma grande margem de ambiguidade e de abertura para outras conclusões, o que é compatível com uma leitura realista da realidade complexa. A realidade é muito mais complexa do que essas relações imediatas, como o Paulo acabou de referir. Então, o que era ideal? Então, o que era ideal? Eu diria que para já é ideal que nós percebamos que há mais dimensões neste debate, que não são apenas económicas. E para entendermos bem o que está em causa, nós temos que perceber que há dimensões de natureza política que vão para além do mercado de trabalho. Por exemplo, se escolhe o livre comércio, se escolhe a livre circulação de capitais, se aceita sem reservas a globalização económica e financeira, não estou a falar da globalização cultural, tecnológica, estou a falar especificamente da globalização económico-financeira. E, nesse sentido, é evidente que isso exerce uma pressão sobre o mundo do trabalho. No fundo, a globalização põe em confronto, verdadeiramente, não empresas, é
trabalhadores de um país desenvolvido com trabalhadores de um país pouco desenvolvido. Em muitas áreas em que há comércio internacional, é isso que se passa. Os sindicatos foram chantageados, ou restringem as suas reivindicações, ou a gente põe a produção do outro lado. Portanto, há aqui uma outra dimensão, que é uma dimensão de política económica. Os países abriram-se incondicionalmente à globalização e política, porque há no confronto social um poder de chantagem. Os trabalhadores não podem exercer esse poder negocial. Quem tem o poder negocial é quem deslocaliza. Bom, para além disso, os próprios empresários também têm um grande poder de lobby. O lobby em torno de quem faz as leis, em torno dos deputados. E a pressão é muito grande para flexibilizar. Quanto mais flexibilidade, quanto mais esmagamento do poder negocial da outra parte, mais lucro eu posso ter. Não é por acaso que dentro do próprio Partido Socialista um deputado é também provedor das empresas de trabalho temporário. E ele próprio recebeu e exerceu lobby no sentido da flexibilização. Dentro do Partido Socialista, aliás, há toda uma história de cedência em que o próprio ministro António Vieira da Silva é um dos principais protagonistas. Portanto, nós diremos que há também uma dimensão política e de jogo político em que algumas forças que eram supostas defender o trabalho foram muito permeáveis ao lobby do dinheiro e ao lobby do poder do capital. Nesse sentido, eu diria que esta discussão é também uma discussão de natureza política. Eu poderia ir mais longe na questão, mas talvez tocasse num ponto fundamental, é que mais segurança para os trabalhadores não é só uma questão de bem-estar deles e das suas famílias. É também importante para um ambiente mais inovador e um crescimento da produtividade dentro das empresas. As empresas precisam de estabilidade dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, para que isso gere sinergias dentro das equipas e a criatividade venha ao de cima. Sim, o próprio desenvolvimento social também está muito relacionado a estas condições e à proteção que é dada à classe trabalhadora, não é? Ora, nós devemos preocupar-nos com a classe trabalhadora. Se fôssemos pelo caminho, e lá mais adiante eu poderei entrar nesse domínio, mas se fôssemos pelo caminho das confederações patronais e o que elas todos os dias pedem, nós iríamos chegar rapidamente ao século XIX. Porque aí teríamos a flexibilidade total. Pronto, então juntamos outra vez os trabalhadores na praça e vamos lá todos os dias buscar os que queremos. Mas nem isso é decente moralmente, nem isso sequer é um capitalismo saudável e próspero, porque precisam de gente qualificada, de gente que se sinta bem no seu local de trabalho, e isso é tudo contra as propostas de contínua flexibilização. Sr. Paulo Mota, também vê a situação desta forma, ou o que é que acha que seria também ideal? Como conseguir conciliar as vontades tanto da classe trabalhadora como da empregadora? Naturalmente que estas questões são políticas também, não é? Mas a negociação política muitas vezes usa a economia e os dados da teoria económica e às vezes usa erradamente, e por isso o que é importante, penso eu, é apontar aqui a evidência e apontar aquilo que a economia diz sobre o assunto, ou a teoria económica diz sobre o assunto, para depois a decisão política ser melhor informada. E eu queria transmitir aqui mais 3 ideias sobre isto. Claro que o nosso tempo é muito limitado, mas 3 ideias importantes. A primeira é que a rigidez do ajustamento do emprego, do número de trabalhadores das empresas, tem várias facetas, e não só a legislação que protege os trabalhadores de serem despedidos. Uma outra faceta é a questão da flexibilidade das horas de trabalho. Quer dizer, quanto mais flexível puder ser o ajustamento a partir do número de horas de trabalho, mais rígido vai ser o ajustamento a partir do emprego. Porque as empresas vão ajustar na margem extensiva, na margem intensiva, e, portanto, fazendo variar as horas de cada trabalhador, aumentando o número de horas de trabalho, em vez de contratar novos trabalhadores. O mesmo acontece relativamente aos salários. Quanto mais fácil for ajustar a partir dos salários, mais rígido é o ajustamento a partir do número de trabalhadores. E, portanto, a flexibilização em bloco de tudo isto
das horas, dos salários e da legislação que protege os trabalhadores de serem despedidos tem um efeito incerto sobre a própria flexibilidade do ajustamento do número de trabalhadores, porque há efeitos contraditórios. Ao que acresce que, em períodos de incerteza, as empresas não decidem, esperam para ver, esperam para ter mais informação, não ajustam o número de trabalhadores, nem no sentido do despedimento, nem no sentido de novas contratações, e isso faz aumentar a rigidez, mesmo com uma legislação do mercado de trabalho a se tornar cada vez mais flexível. E eu, aliás, fiz um estudo em que, apesar de termos este panorama, depois de 2011, com a crise das dívidas soberanas, apesar de haver uma descida no índice que mede a rigidez da proteção ao emprego em Portugal, o que acontece é que a rigidez do mercado de trabalho acabou por aumentar. A rigidez real, precisamente por causa da incerteza. E a incerteza é criada pela crise, é criada também por medidas completamente erradas que foram aqui aplicadas e que não permitem uma recuperação sustentada. Portanto, há outros fatores que contribuem para a rigidez do ajustamento do emprego que não se esgotam na legislação laboral. E esses fatores não estão a ser considerados. Um segundo aspecto tem a ver com a forma como a legislação é implementada na prática. Uma coisa é olharmos para estes índices que, digamos assim, tentam captar a letra da lei. Estes índices da OCDE, o índice que eu mostrei é um índice construído pela OCDE, é um índice que é construído na base da interpretação da legislação laboral de cada país. Mas depois temos a prática, a forma como isto na prática é implementado. E o que se observa, mais uma vez um estudo feito por mim, é que em Portugal, quando vamos para o terreno observar a rigidez, o que se verifica é que a rigidez é ligeiramente inferior àquela que é captada pela interpretação dos indicadores da legislação. Por exemplo, eu mostrava aqui este gráfico. No eixo horizontal temos o ranking de rigidez na base de um indicador que eu construí que tem a ver com a rigidez real, e no eixo vertical temos um indicador, o indicador da OCDE, que é construído na base da interpretação da legislação. E o que se verifica é que Portugal está ligeiramente acima da reta dos 45 graus, o que demonstra que, na prática, a legislação em Portugal é menos restritiva do que diz a lei. Portanto, as empresas arranjam forma de contornar, digamos assim, o que torna o mercado de trabalho não tão rígido como aquilo que parece. O terceiro aspecto é a rigidez da legislação laboral tem também algumas justificações. Bom, primeiro, a legislação que existe, estamos a falar da legislação de proteção ao emprego, mas depois também os subsídios de desemprego, todos esses aspectos também relacionados com a negociação coletiva. Quer dizer, tudo isso, primeiro, foram coisas que estão em vigor porque resultam da vontade das pessoas. Não é? A legislação é aprovada pelo Parlamento e o Parlamento reflete a vontade das pessoas em eleições. Portanto, não são coisas que caíram aqui do céu. E são coisas que existem também noutros países. E têm lógica, têm razão de ser. Por exemplo, o Christopher Pissarides, Prémio Nobel da Economia, diz que a legislação que regula os despedimentos pode ter um contributo para a produtividade, aliás, na senda do que o Jorge disse, sobretudo num contexto em que os mercados financeiros não são perfeitos e em que não é possível para um trabalhador conseguir, no setor privado, um seguro contra a possibilidade de vir a ser despedido. Este é um produto que não existe. E porquê é que não existe? Porque, normalmente, os despedimentos são correlacionados e aumentam significativamente em períodos de crise, em períodos de recessão. E como os eventos são correlacionados, nenhuma companhia de seguros vai fazer um seguro contra a possibilidade de um trabalhador vir a ser despedido. Não é? É completamente diferente no caso dos acidentes de viação.
Porque nos acidentes de viação não há nenhum fenómeno que de repente faça com que num mês ou que num ano esses acidentes vão aumentar em catadupa de forma correlacionada. Porque se isso acontecesse também não havia seguros privados para os nossos automóveis. Portanto, o mercado financeiro não é perfeito e não existe este produto. E, portanto, a legislação laboral, e nomeadamente a legislação de proteção dos trabalhadores contra os despedimentos arbitrários, tem uma função económica que torna a economia mais produtiva e suplementa esta falha do mercado financeiro. O subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, por um lado, se for atribuído durante muito tempo e num valor muito elevado, pode desencorajar, pode tornar o trabalhador mais preguiçoso na procura de emprego, mas, por outro lado, também faz com que um trabalhador qualificado não tenha a necessidade de ir trabalhar na primeira oportunidade que lhe aparece, provavelmente um emprego que não é adaptado às suas qualificações. E, portanto, um subsídio de desemprego atribuído em montantes elevados e se calhar num período de tempo relativamente curto, é favorável a um melhor encontro entre empregadores e trabalhadores para um determinado nível de qualificações. Portanto, as coisas têm uma certa razão de ser. Finalmente, claro, as coisas são assim, mas porquê é que então se fala tanto da questão da flexibilidade? Porque estamos presos e continuamos presos a uma ideia de que devemos exportar, que devemos ser competitivos na base dos baixos salários. O que é uma ideia completamente errada. Mas, na base dessa ideia, naturalmente que um dos ramos importantes da implementação disto, da desvalorização interna, é precisamente a mudança da legislação laboral, no sentido da flexibilização. Portanto, isto tem um objetivo, tem uma lógica, só que uma lógica errada. Então tinha tudo que ser aqui mudado. Eu tenho mesmo, vou dar-lhe um último minuto, porque o nosso tempo já terminou, mas vou mesmo só dar-lhe um último minuto para... Havia tanta coisa para dizer. Eu diria o seguinte, as minhas posições fundamentam-se não tanto na teoria económica, mas muito mais numa opção de princípio. É de que o trabalho não é uma mercadoria. O trabalho não é uma mercadoria. Embora nós, no cotidiano das nossas economias, o tratemos como se fosse. E falemos do mercado de trabalho. Mas, de facto, não é. E, portanto, há aqui dimensões de humanidade, dimensões de equilíbrio individual da saúde e do equilíbrio da saúde do ponto de vista social, que são fundamentais e que são sistematicamente esquecidos nestes estudos. Então, para terminar, eu só lembraria o seguinte. O que estamos a discutir neste momento é também relacionado com a orientação da União Europeia. Porque a União Europeia sistematicamente produz diretivas e pressões no sentido de reformas estruturais para flexibilizar ainda mais o mercado de trabalho. E isto está relacionado com a natureza da própria estrutura da União Europeia e da zona euro. Eu lembro aqui que o economista-chefe do Banco Central Europeu, e com isto termino, foi com ele que trabalhou o nosso ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, em Frankfurt. Ele dizia, num texto que eu possuo, ele dizia que já que os países abdicaram da taxa de câmbio, a forma adequada para lidar com os chamados, eles usam a expressão choques exógenos, ou seja, com as crises, é ajustar pelo mercado de trabalho. E se a economia da zona euro não é uma zona monetária ótima, pronto, não faz mal. Quem entra depois faz o ajustamento e trata de flexibilizar o mercado de trabalho para que os salários desçam o quanto for necessário para que se reencontre um equilíbrio. Portanto, o mercado de trabalho é a variável instrumental para corrigir os desequilíbrios externos das economias que abdicaram da taxa de câmbio. Isto é, por si diz tudo. Nós estamos condenados a sempre que houver uma crise, é sobre o trabalho que recai o ajustamento. Eu, pessoalmente, acho que é uma opção embutida nos tratados da União Europeia que remete para a necessidade de pôr tudo isto em causa. Pronto. O que nos está em causa é o próximo programa. Vemo-nos lá e muito obrigada por terem vindo. Até ao próximo Economia para Todos.